Setembro Amarelo é uma campanha que acontece desde 2015. Então, a entidade que proporcionou isso, que deu o pontapé, foi o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, juntamente com outras entidades, né, parceiras. E o intuito é justamente levar esclarecimento, promover um espaço de debate, abertura para que as pessoas dialoguem a respeito do suicídio, tendo como objetivo a prevenção desse problema que hoje é considerado um problema de saúde pública. Simone, sobre o suicídio, o que causa tudo isso aí é a depressão. As causas do suicídio, elas são muito complexas e podem haver muitos fatores, inclusive fatores combinados, né? Então, pode haver vários transtornos psiquiátricos, não só a depressão, mas talvez o transtorno bipolar também, ele está muito relacionado a essa causa. E, às vezes, nem tanto o próprio transtorno psicológico, mas, às vezes, uma saúde mental mais vulnerável, onde a pessoa ela tem baixos recursos internos para lidar com os problemas dela, e aí, de repente, surge ali aquela ponta do iceberg, né? Às vezes, um problema mais agudo, um estresse, uma separação, uma crise econômica, alguma coisa que pode abalar tanto a emoção da pessoa que ela vê o problema dela tão agigantado e não se vê capaz de solucionar. Então, o suicídio ele é visto como uma maneira de se comunicar. A pessoa ela está buscando uma saída e não encontrando essa saída, às vezes ela busca eliminar a dor dela através do fim da vida, né? Mas a maioria das vezes é a depressão. A depressão é uma doença, Simone? Sim, a depressão é uma doença, né? Inclusive, é muito importante a gente pontuar sobre a depressão, que é tida pela Organização Mundial de Saúde como a principal causa de afastamento, de incapacitação no trabalho, já agora em 2020, o ano que vem. Mas a gente já percebe, né, que muitas pessoas sofrem de depressão e o problema é justamente a gente protelar o cuidado. Às vezes a pessoa está percebendo que está tendo ali uma dificuldade para lidar com os problemas dela, que ela tem um humor rebaixado, que ela tem pouco interesse pelas coisas da vida, né? Às vezes coisas que antes ela via sentido, tinha prazer, ela deixa de sentir tudo aquilo e às vezes não busca ajuda. Muitas vezes por preconceito, por medo do julgamento, ou às vezes por pensar, não, eu vou conseguindo, eu mesmo vou tentando aqui. E, às vezes, ter o apoio, buscar o apoio profissional, buscar esclarecimento, é justamente aquilo que vai prevenir ela de algo mais grave, como, por exemplo, o suicídio. E a depressão tem cura? Tem, a depressão tem cura. A depressão, ela tem vários estágios. Então, tem a depressão leve, a depressão moderada, a depressão maior, que é um caso mais grave de depressão. E, em alguns casos, a pessoa consegue, né, consegue fortalecer os recursos internos dela para superar aquilo, né? Pode haver uma depressão situacional, por exemplo, quando a pessoa passa por um processo de luto. Ela pode ter uma depressão em decorrência daquele evento. Passado o tempo de elaboração, ela se percebe com uma postura emocional diferente. E pode ser um transtorno, no qual ela precisa sempre estar em acompanhamento, mas ela consegue ter uma vida normal, ela consegue trabalhar, consegue exercer todas as funções dela sem prejuízos, apenas reconhecendo os sintomas e cuidando dela cotidianamente, né, de maneira bem preventiva. E quais são as pessoas que estão sentindo esse sintoma? O que ele tem que procurar para ter essa cura ou combater essa depressão? Bom, quando a gente fala de depressão especificamente, né, a gente tem duas vertentes que são super importantes, inclusive de maneira combinada.
Então, tem o médico psiquiatra, que ele vai medicar a pessoa, diminuindo os sintomas que ela sente. Então, aquele desprazer, aquela sensação cotidiana de cansaço, de desinteresse. Então, a medicação ela vai ajudar a amenizar esse sintoma e, assim, a pessoa ela vai se sentir mais estimulada a buscar ajuda. E aí a psicoterapia combinada com a medicação para que a pessoa consiga identificar qual é a fonte dessa depressão. Então, vários eventos na vida, eles podem ser aquele canal que fica latejando ali uma dor, né, na pessoa. Então, por exemplo, existem pessoas que lá na infância sofreram um abuso sexual. E aí ela passa a vida toda, né, remoendo aquela dor, guardando aquilo, e aí um dia desencadeia a depressão. Então, pode ser um caso. Estou só trazendo um exemplo, né, para clarificar aqui. Então, a medicação combinada à psicoterapia é uma intervenção muito eficaz, porque dá autonomia para a pessoa identificar o sintoma dela, fortalecer os recursos internos dela e, ao mesmo tempo, amenizar os sintomas que são muito negativos, que prejudicam muito o dia a dia da pessoa. Tem idade? Crianças, adolescentes, jovens e idosos também têm depressão? Todos. A depressão é uma doença que não escolhe raça, gênero, idade, classe social, né? Então, existem muitos preconceitos, muitos tabus. Às vezes a pessoa fala, isso é doença de rico, é porque a pessoa não tem o que fazer, se der um trabalho para ela, não vai ter depressão. Enfim, tem várias coisas bem preconceituosas em relação a isso e que só inibe a pessoa a buscar ajuda, porque ela se sente, às vezes, culpada, ela se sente fraca ao perceber esses sintomas ali. Então, é importante que a gente comece a dialogar de uma maneira mais aberta a respeito disso, né? Buscando mais esclarecimento para que a gente possa também dar apoio. Quando a gente está aqui na campanha do Setembro Amarelo, um dos slogans dessa campanha é justamente esse, né? Falar é a melhor solução. Então, aquele que sofre, ele ter um canal para poder falar, para poder dar vazão a essa dor que ele tem. E a pessoa que não está passando pelo problema também poder falar sobre o assunto abertamente, se fazendo como um ponto de apoio, né? E essa doença, Simone, depressão, suicídio, nos últimos anos vem aumentando, né, vários casos, não só no Brasil, quanto em outros países também. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela traz números bem alarmantes. Estima-se que no Brasil, a cada dia, 32 pessoas cometam suicídio. Então, assim, é um número alto, né? E no mundo, né, numa visão mais amplificada, a Organização Mundial de Saúde registrou aí, pelos estudos, pelas pesquisas, que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. Então, por isso é tratado, sim, como um caso de saúde pública e precisa do envolvimento de todos nós, né? A sociedade civil, as empresas privadas e públicas também, né? Dar abertura para esse diálogo a respeito disso, né? Promover palestras, promover ali atividades que valorizam a saúde mental do trabalhador. As escolas também, né, darem abertura, porque, assim como a gente falou, não tem idade para depressão. Então, crianças também podem sofrer depressão. E quanto mais abertura a gente der, quanto mais nós atuarmos nesses meios, né, os meios de comunicação também são grandes aliados, a gente vai quebrando esse preconceito, quebrando o tabu, porque todos nós estamos vulneráveis. De uma maneira ou de outra, nós podemos estar vulneráveis a isso, né? E quanto mais entendimento a gente tem, mais prevenção a gente alcança.